Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Bem-vindos aqui à nossa live. Hoje a gente vai falar sobre a revisão da vida toda. Enquanto isso, eu vou encontrar algumas coisas aqui. Quero desejar a todos que sejam bem-vindos. Oi, Márcia. Oi, Alexandre, Giovanni, Cristiano, todo mundo. Bem-vindos aqui à nossa live aqui da Sexta-feira Santa, sobre a revisão da vida toda, um assunto que o pessoal está querendo bastante, vem pedindo bastante tempo. E hoje a gente vai falar sobre isso, revisão da vida toda em 2020, decisão do STJ, reforma da Previdência, tá? Antes de começar a falar, né, vai ser uma aulinha básica sobre a revisão da vida toda, na qual eu vou abordar, vou explicar o que é revisão, o que se fundamenta, falar da decisão, né, do tema 999 do STJ e o que eu penso depois da reforma da Previdência, como é que vai ficar, tá? Então a gente vai falar sobre isso. Lembrando, pessoal, que a gente está com um grupo aí no Telegram para a gente conseguir comunicar melhor, né? Para a gente conseguir se conectar melhor durante essa época de quarentena. O grupo do Telegram tá fixado aí no comentário. Convido todos os previdenciaristas a participar. É um grupo bem legal que a gente está compartilhando coisas relevantes no direito previdenciário, que tem a ver com o enfrentamento do Covid e também outros assuntos, né, porque a gente não pode parar os nossos estudos em todos os aspectos do direito previdenciário. Por isso que hoje eu resolvi falar de revisão da vida toda, apesar de não ter nada a ver, né, com a quarentena em si, com o problema de pandemia que a gente está enfrentando. É um assunto bastante pedido, o pessoal tem requerido em praticamente toda a live, praticamente todo comentário que eu recebo, fala da revisão da vida toda. Então é isso que a gente vai falar aqui hoje. Tá? Primeira coisa, o que é a revisão da vida toda? A revisão da vida toda, ela é uma revisão que busca afastar a regra de transição do artigo 3º da Lei 9876 de 99. Né? Eu vou explicar certinho nos próximos itens, tá? Mas ela pede o afastamento para que, afastando essa regra de transição do artigo 3º, o que a gente vai ter? Que a gente vai poder usar. Primeiro, não vai aplicar divisor mínimo, eu vou explicar isso daqui a pouco. E segundo, que a pessoa que deu o nome à revisão, na revisão da vida toda, por quê? Porque você consegue aproveitar os salários de contribuição da vida inteira da pessoa e não a partir somente de julho de 94, como está escrito lá no artigo 3º, né? Então, a gente tem essa limitação que eu vou explicar. Então, afastando esse artigo 3º, surgiu a fundamentação da revisão da vida toda. E, pessoal, vai mandando pergunta aqui para mim, tá bom? No chat, ou pela coisinhas aqui de perguntinha que tem, um quadradinho aqui com pontinho de interrogação, que eu vou responder ou durante a live ou após no final, né, o que for melhor. Antes de explicar sobre a revisão da vida toda, eu preciso explicar o quê? Sobre as regras de transição. Regras de transição no direito previdenciário. O que são as regras de transição? Bom, a gente sabe que no direito previdenciário surgem novas regras toda hora. A gente acabou de viver a reforma da Previdência no final de 2019 e isso acontece com bastante frequência, não só com emendas constitucionais, como com medida provisória, com leis e etc. Então, normalmente, quando surge uma regra previdenciária nova, por exemplo, uma aposentadoria, quando surge a regra nova, ela é normalmente prejudicial, né? Ela é pior do que a regra antiga que a gente tinha. Então, nesse momento, quando surge uma nova regra, nós temos 3 tipos de pessoas, que eu chamei de A, B e C. Como assim? As pessoas do tipo A, nesse momento que surge a nova lei, são pessoas que já tinham somado tempo de contribuição, idade, as pessoas que já tinham cumprido o requisito para o benefício. Né? Então, essas pessoas têm o que a gente chama de direito adquirido, pessoas do tipo A. Essas pessoas do tipo A, elas podem usar tranquilamente a regra anterior ou de uma reforma, ou de uma nova lei. Eu estou aqui falando de uma forma geral, não estou falando aqui de reforma da Previdência, nada disso. De uma forma geral no universo previdenciário. Essas pessoas do tipo A têm direito adquirido e vão poder aplicar a regra antiga. Então, a regra nova não as vai prejudicar. Daí a gente tem as pessoas que eu vou chamar do tipo C. Já volto na B para explicar. Pessoas do tipo C são as pessoas que se inscreveram após essa nova norma. Então, vamos supor, se a gente estivesse falando de uma reforma da Previdência, após a reforma. Então, essas pessoas que se inscreveram no sistema após o surgimento de uma nova regra, essas pessoas vão ter direito, não tem opção. Elas vão precisar seguir a regra nova, a regra a pior regra normalmente. Então, pessoas que se inscreveram após a nova norma
vão precisar necessariamente aplicar a regra nova mais maléfica. Porém, tem as pessoas do tipo B. O que são as pessoas do tipo B? Antes de explicar o que são as pessoas do tipo B, eu quero pedir para vocês compartilharem essa live com os seus colegas, né, os previdenciaristas ou pessoas que têm interesse no direito previdenciário, pessoas que querem entender um pouquinho mais sobre a revisão da vida toda, porque a gente tem bastante informação legal aqui, a gente só está começando e vai ser bastante interessante. Inclusive, eu gostaria de pedir novamente para vocês participarem enviando perguntas e fazendo comentários. Tá bom? O pessoal do cálculo jurídico tá aí, que legal. Oi, bem-vindos aqui à nossa live da revisão da vida toda. Voltando, já tinha falado das pessoas do tipo, uma regra tô aqui explicando de regra de transação, né? Falei das pessoas do tipo A, que já tem direito adquirido quando surge uma nova norma. Falei das pessoas do tipo C, que elas se inscrevem no sistema após o surgimento dessa regra nova, então elas não têm opção. E aí tem a pessoa do tipo B. O que é a pessoa do tipo B? É aquela que é pega no meio do caminho. Ela já está inscrita no sistema, porém ela ainda não cumpriu os requisitos necessários para aposentadoria. Ela não tem o tempo de contribuição necessário, ela não tem carência, ela não tem idade, nada disso. Então essa pessoa, ela já está inscrita no sistema, vem pagando, vem contribuindo, mas ela ainda não tem o direito adquirido. Então essas pessoas, normalmente, elas são pegas de surpresa. No momento elas esperavam que o sistema fosse ser de uma forma e depois o sistema muda no meio do caminho, as regras mudam no meio do caminho, né? E o STF já, é claro, ele já decidiu que não existe um direito adquirido ao sistema jurídico. Então, ou você tem o direito adquirido com todos os requisitos preenchidos, ou não tem. Não tem meio tempo. Eu tô quase para me aposentar, não tem direito adquirido. Eu tô quase para isso, enfim. Aí surgiu a necessidade de quê? De regra de transição. Porque a regra de transição serve justamente para essas pessoas do tipo B. Porque é uma regra via de regra, de uma forma geral, a regra de transição, ela é um pouco mais benéfica do que a regra nova. Ela ameniza um pouco o rigor da nova regra. Então, é normalmente uma coisa intermediária entre a regra antiga, que era mais benéfica, e a regra nova, mais maléfica. Uma coisa que está no meio termo, que é justamente para amenizar para as pessoas que já estavam no sistema com uma certa expectativa, e isso acaba sendo pego de surpresa. Então, a regra de transição, ela só faz sentido se for para beneficiar essas pessoas que estão nesse momento transitório, das pessoas do tipo B. Se não for para ser mais benéfica, a regra não faz sentido existir essa regra de transição. Que se aplique logo a regra permanente. Entendeu? A regra permanente, a regra nova. Vocês estão entendendo? Se eu não estiver conseguindo ser muito clara no raciocínio, pode fazer pergunta aqui, tá bom? Então, assim, esse é o grande fundamento da revisão da vida toda, que a regra de transação do artigo 3º da Lei 9876, ele é pior para as pessoas do que a regra nova, a regra permanente. Tá? A gente vai chegar nesse raciocínio daqui a pouco. Um exemplo clássico de regra de transição, pessoal, é o artigo 142 da Lei 8.213, que fala da carência, porque antes da Lei 8.213 a gente tinha uma carência para os benefícios previdenciários de 60 meses. Depois passou a ser 180 meses. Você imagina o susto da pessoa que já estava inscrita no sistema achando que ia se aposentar com 60 meses de carência e de repente é 180. E aí o artigo 142 ela traz aquela tabelinha, né, que vai adicionando alguns meses no decorrer dos anos, né? Então até 2011, né, foi de 91 a 2011. 91 era 60 meses, foi adicionando 6 meses, né, de 6 em 6 meses, até que em 2011 se tornou 180 meses. Só assim faz sentido uma regra de transação. Se for uma coisa para amenizar o impacto da nova regra. Se não for para isso, que não exista que seja aplicada a regra nova. Senão não faz sentido, ok? Então, continuando aqui. O que aconteceu com a Lei 9876? A Lei 9876 ela mudou a fórmula de cálculo completamente, a fórmula de cálculo do valor dos benefícios. Como é que era feito antes esse cálculo? Lembrando, pessoal, compartilha aí com a gente, me dá coraçãozinho para o Instagram poder notificar as pessoas, para a gente ter bastante gente aqui nessa Sexta-feira Santa assistindo e aprendendo um pouquinho sobre revisão da vida toda para poder ajudar os seus clientes. Certo, continuando, eu estava falando o que aconteceu, né, na Lei 9876. Como é que era antes? A regra original da Lei 8.213. Antes, o valor do cálculo dos benefícios, via de regra, era feito assim. Num período de 48 meses, chamado PBC, período básico de cálculo, PBC naquela época eram os últimos 48 meses, você pega os últimos 36 salários de contribuição,
atualiza e faz uma média aritmética simples. Então, simplesmente os últimos 36 meses entravam no cálculo, o resto não entrava, e fazia uma média aritmética simples com isso. Nessa mesma regra, existia, nessas mesmas normas, existia o divisor mínimo de 24 meses. O que é o divisor mínimo? Vamos supor que uma pessoa ela não tinha 36 meses de tempo, 36 meses com contribuição dentro desse período. Ela tinha menos que isso. Se fosse 35 meses, ela ia somar 35, dividir por 35 e assim por diante até chegar a 24. Se ela tivesse 24 salários de contribuição dentro do PBC, atualiza, soma, divide por 24, faz uma média aritmética simples, normal. Só que, se ela tivesse menos de 24, vamos supor que ela tinha 18 contribuições dentro desse período. Ela ia atualizar, somar esses 18 salários de contribuição, só que ele não ia poder dividir por 18, ia ter que dividir por 24, por isso que chama de divisor mínimo, não pode ser menor do que isso. Isso prejudica o valor, né? Vamos supor, se você soma, vamos supor que esses salários de contribuição sejam todos no valor de R$1.000. Você soma 18, você chega a R$18.000. Se você dividir por 18, que seria uma média aritmética simples, você teria uma média de R$1.000, né? Estou usando números redondos para ficar mais fácil. Mas aplicando o divisor mínimo, você soma os 18.000, né? 1.000 vezes 18, 18.000, e divide por 24, isso dá R$750. Então, o divisor mínimo para essas pessoas, ela é prejudicial, né? O objetivo do divisor mínimo é que a pessoa não prejudica o sistema, né, de contribuição, porque ela tem muito pouca contribuição dentro desse período e isso acabaria prejudicando o sistema. Essa é mais ou menos a ideia do divisor mínimo. Beleza, eu estava explicando até agora como era antes da Lei 9876. E como que ficou? Depois, com a Lei 9876, mudou-se totalmente, né, a forma de cálculo dos benefícios previdenciários, e isso se manteve mais ou menos estável até a emenda constitucional número 103, que a gente teve em novembro do ano passado. Então, eu vou explicar como que era dentro desse grande período de tempo cálculo, tá? Até porque a revisão da vida toda, como eu vou explicar, é dentro desse período aí, até a reforma da Previdência. Depois da Lei 9876, que entrou aquela história de usar a média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição, descartando os 20% menores. Deixa eu ler aqui, eu até separei alguma coisinha que eu queria ler, mas eu acho que eu não vou acabar. Pessoal, é o seguinte, tem um artigo no blog sobre a revisão da vida toda e ele tá desatualizado porque não tem a decisão nova do STJ. Mas eu já estou atualizando ele, semana que vem eu vou publicar a versão nova, atualizada, com a decisão do STJ e também falando sobre a reforma da Previdência. Então fique esperto lá no blog Desmistificando ou entra no nosso canal do Telegram, porque também a gente avisa quando tem coisa nova. E você vai poder ver com mais tranquilidade, porque eu estou falando nessa aula que é meio que um resuminho só, e depois você vai querer os fundamentos, vai lá no blog que tem, explicando, eu cito a lei e tal, fica mais fácil de entender. Então, por enquanto, eu entendi só o raciocínio básico, depois vai lá e lê o artigo com mais tranquilidade, vai ter meio que um material de apoio já para você lá no blog. Tá? É só você chegar lá no blog, tem uma lupinha para você pesquisar lá, revisão da vida toda, você vai achar o artigo. Tá? Lembrando, pessoal, compartilhe e me dá coraçãozinho pra gente poder fazer essa live aqui, ter bastante gente, pessoal, participar. Ok, certo. Como que a regra permanente, a regra nova da Lei 8.200, da Lei 9876 ficou? Você vai pegar todos os salários de contribuição da pessoa, atualizar monetariamente, primeiro, evidente, descartar os 20% menores e fazer uma média aritmética simples. Essa é a regra permanente. A regra permanente, ela não fala de divisor mínimo, ela não fala de julho de 94, porque a gente sabe, porque os 80% maiores desde julho de 94. Não, a regra permanente, a regra nova da Lei 9876 não fala de divisor mínimo e nem de julho de 94. O que fala disso é a regra de transição. É a regra do artigo 3º. Vocês estão entendendo onde que eu estou querendo chegar? Eu estou falando que na regra permanente o cálculo é simples, é 80%, né? Você faz uma média aritmética simples, os 80% maiores salários de contribuição da pessoa, pronto, acabou, não tem mistério. Mas aí vem a regra de transição, deixa eu ver aqui se tem aqui Aqui, vem a regra de transição da Lei 9876, no artigo 3º, que é justamente o que a gente quer afastar, que é o coração da revisão da vida toda. Essa regra,
ela é aplicável às pessoas que já estavam inscritas no sistema antes da Lei 9876 de 99, mas ainda não tinham adquirido o direito, né, conforme as regras antigas. Então, justamente as pessoas do tipo B que eu falei no começo dessa live, né? Como que fica esse artigo? Eu não vou ler aqui para não ficar muito chato, porque é uma live, mas ele fala justamente aquilo, que vai, primeiro, aplicar um divisor mínimo que eu já vou explicar daqui a pouquinho, e vai ser limitado a julho de 94, os salários de contribuição. Os salários de contribuição anteriores a julho de 94, você simplesmente descarta. Esses salários de contribuição, essas contribuições, elas servem somente para tempo de contribuição, elas não vão entrar no cálculo do valor do benefício. Por que isso? Porque mudou a moeda? Eu não sei explicar, mas a regra de transação fala isso. Agora, o divisor mínimo, que lembrando não é aplicado na regra permanente, só na regra de transação, ele é diferente. Lembra que eu falei que na regra original era 24? Então, na regra nova, ele tá super confuso a redação, depois você vai ler lá, você vai ver que é super confuso, mas significa o seguinte, é 60% do PBC, né? Vamos supor aqui que você tem um PBC, deixa eu pegar aqui um exemplo. Não, eu não tenho exemplo aqui. Se você tiver um PBC de 100 meses, que é muito raro, hoje em dia a gente está com 300 meses, coisa assim. Período básico de cálculo de 100 meses, você tem o divisor mínimo vai ser 60. Então, se você tiver menos do que 60 contribuições nesse período, o divisor mínimo vai ser sempre 60. Claro que isso aí tem que fazer as contas, no caso concreto, eu estou dando um número de 100 aqui, que é um absurdo, isso a gente passou faz muito tempo, é mais que isso, mas é porque eu não tenho nada em fazer conta de cabeça fazendo live, não estou nesse nível ainda. Mas, enfim, o divisor mínimo ele continua sendo prejudicial para a pessoa da mesma forma, e não tem divisor mínimo na regra permanente, esse é o ponto, né? Se não tem divisor mínimo na regra permanente, para que vai ter na regra de transação se a regra de transação serve justamente para amenizar a regra permanente? Por que essa regra permanente acaba sendo mais prejudicial? Entendeu? Então, o que acontece? A regra de transição, ela é maléfica. Se a gente tem, nesse caso, uma regra de transição que ela é pior do que a regra permanente, por que isso? Como isso? Regra de transição, isso vai contra o princípio de existir uma regra de transição no sistema previdenciário. Por isso que se pede o afastamento, né? Afastamento da regra de transição do artigo 3º da Lei 9876 de 99. Esse é o fundamento da revisão da vida toda. É claro que tem que tomar cuidado. Por quê? Não são todas as pessoas que vão ser beneficiadas por essa revisão, né? Quem que vai ser beneficiado por essa revisão? Quem caiu na regra de divisor mínimo e quem tem salário de contribuição maior antes de 94, porque a maior parte das pessoas acaba tendo, no final da vida, salários de contribuição maiores do que no começo da vida contributiva, né? Isso é a regra geral. Existem exceções, e são essas exceções que vão ser beneficiadas pela revisão da vida toda. Mas não tem como fugir, tem que fazer o cálculo. Pelo amor de Deus, faz o cálculo bem certinho, porque depois pode acabar prejudicando o cliente se você entrar com pedido de... Já vi, né, acontecer pedido de revisão, e a revisão acaba diminuindo o valor do benefício. Não façamos isso, colegas. Vamos aprender cálculos certinho. Inclusive, eu quero aproveitar essa deixa aqui para falar que o meu curso Desmistificando Cálculos Previdenciários está com alguns módulos liberados gratuitamente, não todos os módulos, mas alguns módulos estão liberados gratuitamente durante a quarentena, que é para ajudar os colegas a estudar. E qual módulo que eu liberei? Eu liberei os primeiros, né, de introdução, e liberei o módulo 8, que é o módulo de revisão, módulo de reforma da Previdência. Então, se você quiser aprender cálculo de acordo com a reforma da Previdência, tá lá, gratuito. Basta você entrar lá. Aqui no comentário fixado tem o link onde você pode ir. Também tem na bio do Desmistificando, para você poder dar uma olhadinha. E também o grupo do Telegram, a gente está sempre compartilhando isso lá. Então, entra no nosso grupo do Telegram e dá uma checada nos módulos que estão liberados. Também aqui no Desmistificando nós temos 2 outros cursos que estão com os módulos liberados, que é o Desmistificando a Perícia Médica, da doutora Catiana. Então, bem legal, aprender a trabalhar certinho com perícia, que normalmente é um pesadelo, né, para advogado. A gente não é médico, fica meio que sofrendo, tendo que analisar a lauda. Ela explica de forma bem desmistificada. E também o Desmistificando o Pente Fino, que é um curso sobre benefício por incapacidade do Dr. Anderson. Tá muito legal também. E aproveita, então, que tá com alguns módulos liberados gratuitamente. Essa não vai ficar liberado por muito tempo, né? Módulos gratuitos só durante a quarentena. Mas a gente achou que essa é uma forma legal de contribuir com os colegas. Então, não tem desculpa aí, vamos estudar e aprender cálculos e não fazer nada errado para os nossos clientes. Enfim, voltando. Tô falando da regra...
expliquei que a regra de transição, no caso da revisão da vida toda, ela é maléfica, então não faz sentido, né, no sistema previdenciário ter uma regra de transição que seja pior do que a regra permanente. Então, por isso a gente pede o afastamento. E daí, gente, o que aconteceu? O STJ, ele vinha decidindo contrário aos interesses dos segurados, né? Tava dando improcedente. Só que ele mudou o posicionamento, né? E ele, no julgamento do tema 999, ele deu a favor do segurado. Até estou procurando aqui que eu quero ler como é que ficou a decisão, que ficou muito legal. Foi em dezembro de 2019, no final do ano passado que saiu. Ele falou assim: aplica-se a regra definitiva prevista no artigo 29, 1 e 2 da Lei 8.213 de 91, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transação contida no artigo 3º. Então, quando mais favorável. Então, tem que fazer o cálculo e ver se é mais favorável. Continuando. Tá, beleza. Então, é isso que o STJ decidiu. Muito legal. E ele decidiu isso, né, em recurso repetitivo, ou seja, os outros tribunais têm que seguir, né, essa decisão do STJ. Então, legal. Então, quem está entrando está conseguindo a revisão. Só que, em março de 2020, a AGU entrou com um recurso extraordinário no STF. Né? Entre outras coisas, ele argumentou que a decisão violou o artigo 26 da Emenda Constitucional 103 de 2019. O que eu achei meio fraco, porque a gente está falando de benefícios anteriores à emenda da Constituição. Enfim, né? Mas ainda não foi julgado esse recurso extraordinário. Eu não sei, na minha opinião, Alessandra, é uma matéria legal e não constitucional. Então, não sei porque tem que o STF falar, né? Mas já nada mais me surpreende, a gente precisa ver como que vai ser do julgado, mas enquanto não se julga, o STJ decidiu em recurso repetitivo, então tem que aplicar o que ele falou. Agora, cadê aqui minha outra imagem? Aqui. Ah, sim. Não. Esse aqui. Reforma da Previdência. Reforma da Previdência e revisão da vida toda. O artigo 26, que eu acabei de falar, artigo 26 da Emenda Constitucional 103, a famosa Reforma da Previdência. O que ela fez? Ela constitucionalizou esse critério de limitar a julho de 94 os salários de contribuição. Então, a princípio, para benefícios cuja DIB, data de início do benefício, é posterior à reforma, então não haveria direito à revisão da vida toda pelo fato da constitucionalização desse critério. No entanto, é só uma revisão primária que eu fiz, uma revisão rasa. Eu não sei se a gente conseguiria fazer um argumento no sentido de que esse ponto da reforma seria inconstitucional. Porque uma emenda constitucional pode ser inconstitucional. Né? Não sei, mas acho difícil e, a princípio, entendo que benefícios com DIB posterior à reforma da Previdência não aplicaria mais a revisão da vida toda, mas essa é uma opinião minha, tá bom? Então, eu até gostaria de saber o que os colegas pensam. Por favor, comentem aqui comigo, tá? Contem pra mim o que vocês estão achando da live, façam suas perguntas e também me deem sugestão para as próximas lives. A gente está fazendo live todo dia às 14 horas durante a semana, né, no período da quarentena. Então eu preciso da ajuda de vocês para saber o que vocês estão querendo para poder, né, preparar o conteúdo. Eu e o Dr. Bruno prepararmos o conteúdo. Bom, vamos lá. Eu estou aqui no item 7 e tem 8. Revisão da reinterpretação do divisor mínimo. Esse é um artigo, uma tese, revisão de reinterpretação do divisor mínimo, que eu escrevi um tempo atrás. Ninguém deu muita bola. Mas eu acho ele muito legal. A revisão de reinterpretação do divisor mínimo tá lá no blog, depois vocês procuram no Desmistificando, escreve lá. Revisão de reinterpretação do divisor mínimo. Ela é parecida com a revisão da vida toda, só que ela é diferente. Eu peço que seja aplicado um critério matemático na questão do divisor mínimo. Então, assim, a única coisa que eu vou conseguir com essa revisão vai ser que não seja aplicado o divisor mínimo na forma como o INSS costuma aplicar normalmente, mas eu também não vou conseguir aplicar, não vou conseguir abranger os salários de contribuição anteriores a julho de 94, tá? Eu não vou explicar, não vou entender detalhes aqui da revisão, porque o tema é a revisão da vida toda e já tô acabando, normalmente a gente fica só meia horinha aqui.
Mas vai lá, dá uma olhada, eu acho muito interessante, principalmente no caso do seu cliente ter caído no divisor mínimo, né? Só que aproveitar as contribuições anteriores, a de 94, não seria interessante para ele. Eu gosto muito da revisão de reinterpretação do divisor mínimo. Então, recomendo que vocês leiam lá no blog e depois comenta o que vocês acham da tese, se vocês concordam, se não concordam. Vou ficar bem feliz em ter essa interação com vocês. Agora sim, como analisar se existe direito à revisão da vida toda, nosso último tópico. Bom, só fazendo o cálculo, não tem outro jeito, só que existem alguns indícios de que o seu cliente pode ter direito à revisão da vida toda. O primeiro é se ele caiu no divisor mínimo, né? Isso dá pra ver na carta de concessão. Infelizmente eu não tenho nenhuma aqui para compartilhar para explicar, mas dá para ver se ele caiu no divisor mínimo, pode ser interessante, ou se os salários de contribuição dele anteriores a julho de 94 eram altos. Tem muita gente que trabalhou, no começo da vida teve altos salários, depois acabou tendo que contribuir com o salário mínimo, isso acontece, é um indício. Mas não tem jeito, tem que fazer o cálculo para saber, né? E é isso aí. Eu vou agora fazer ver as perguntas de vocês, responder e vamos lá. Boa tarde, deixa a live disponível. Eu vou deixar, gente, depois vai ficar 24 horas aqui disponível. Aqui, opa. Foi a priori advocacia. Eu vou tentar deixar disponível, mas fica normalmente 24 horas disponível. Vou tentar baixar depois, nem sempre eu consigo. Não sei o que acontece. Magno Gomes, é um saco esse assunto do divisor mínimo. É um pouquinho complicado mesmo, Magno, mas lá nesse artigo da reinterpretação do divisor mínimo que eu falei, eu acho que eu consegui explicar de uma forma um pouquinho mais fácil, eu acho. Depois vai ler lá e ver se você conseguiu entender. A Ana perguntou, quem se aposentou há mais de 10 anos é possível? Bom, essa pergunta sua, ela é... primeiro, aplica decadência? Aplica decadência. Só que você precisa ver qual que é a data de recebimento do primeiro benefício da pessoa. Porque não é a partir da DIB que você conta os 10 anos, é a partir da data de recebimento do primeiro benefício. Então, se você tem um caso aí que a pessoa entrou, a INSS negou, ela precisou entrar com um processo, ela vai receber 5 anos depois, pode ser que não tenha ainda ocorrido a decadência. No blog eu tenho um artigo que eu explico sobre isso. Procura lá decadência, você está analisando errado. Eu explico certinho como é que analisa essa questão da decadência. Então, sim, aplica a decadência de 10 anos, mas cuidado com o termo inicial que você está usando, ok? Você pode nos dar um modelo de petição de revisão da vida toda? Eu vou olhar aqui se eu consigo. Talvez até tenha no blog, já não tenho certeza. Eu vou dar uma pesquisada. Entra no nosso grupo do Telegram e acompanhe as novidades, que se a gente tiver eu vou compartilhar lá, tá bom? Mesmo com recurso extraordinário interposto, a Ana perguntou, mesmo com recurso extraordinário interposto, vale a pena o ingresso judicial nos casos que a análise vale a pena? Isso daí é uma coisa que tem que ser discutida entre o advogado e o cliente, né, os riscos, mas sempre tendo em vista, se você não entrar, pode ser que daqui a pouco, daqui sei lá quantos anos que vai sair essa revisão, já decaiu o direito do seu cliente, e aí? Não tem como você entrar retroativamente, então tem que pesar essas coisas. Eu não vou aqui dar opinião se vale a pena ou não, porque isso é uma coisa que cada advogado e cada cliente tem que medir certinho e chegar à conclusão por si só. Muito obrigada pela live, vocês arrasam. Obrigada, Isadora. Disponibiliza essa live e as outras no YouTube ou em outro canal. A priori, a advocacia pediu para disponibilizar. A gente está tentando, não é sempre que a gente consegue baixar, mas a gente está vendo aqui como é que a gente vai fazer sim. A priori, dá uma olhadinha lá no nosso grupo do Telegram, acompanha, quando a gente souber como é que a gente vai fazer, a gente vai compartilhar lá primeiro no Telegram, tá bom? Não é sempre que eu consigo baixar, não sei o que acontece. Algumas vezes aparece o botão de baixar, outras vezes não aparece, é um mistério da tecnologia. Acho que é isso de perguntas. Alguém tem mais alguma pergunta? Lembrando, pessoal, da importância de calcular certinho o valor dos benefícios. Lembrando também que o meu curso Desmistificando Cálculos Previdenciários está com alguns módulos liberados gratuitamente durante a quarentena. Checa o link na bio, né? Tem o meu curso Desmistificando Cálculos Previdenciários, curso da doutora Castiana Desmistificando a Perícia Médica, curso do doutor Anderson Desmistificando o Pente Fino, que é sobre benefício por incapacidade. Além de que a gente tem muito artigo lá no blog, eu estou publicando pelo menos 2 artigos por semana no blog sobre o universo previdenciário, então vale a pena acompanhar, porque eu tomo muito cuidado, tenho muito carinho nos artigos que eu escrevo, então tá lá gratuitamente para quem quiser. Tá? Muito obrigada pela participação de todos e até segunda-feira na nossa próxima live. Um beijo, tchau, tchau.